Pais devem ter o direito de vetar conteúdos escolares que discordam. Eu concordo que os pais devem poder ter o direito de vetar alguns conteúdos, embora eu acho que a gente não devesse nem ter que ter esse tipo de concordância ou discordância, porque, ao meu ver, a gente só tem que ter a possibilidade de vetar alguns tipos de conteúdo justamente porque a escola está fugindo do papel dela, né? Se a escola tivesse no papel que é ensinar e não educar, a gente não teria que entrar nesse tipo de mérito. Porque quando a gente fala de vetar conteúdo, o que me assusta um pouco é o tipo de ideologia que vem sendo colocado na escola, né? E o mais triste é que a ideologia é de um lado só, né? Não são ideologias diversas, onde a pessoa, então, vai lá poder entender tudo e poder fazer uma decisão. Embora na escola, eu acho que isso nem seria o momento, principalmente quando a gente fala de uma primeira infância, porque a pessoa não tem condição nem de amadurecimento cerebral para poder fazer alguns tipos de escolhas e nem é a hora de apresentar alguns tipos de coisas, como essas pautas ideológicas que são apresentadas nas escolas. Então, eu acho sim que a gente tem que vetar, porque eu acho sim que a gente tem que ter a possibilidade de vetar, porque infelizmente a escola fugiu do que ela tem que fazer, que é ensinar, não é? Eu não estou falando que tem que entrar para dar opinião sobre matemática, biologia, química, física. Agora, quando fala, né, de você pode ser o que você quiser, ideologias de gênero, né, e coisas do tipo, eu acho muito complicado. De novo, eu tenho total respeito à pessoa, né, no caso de ideologia, se identificar com o que ela quiser. Óbvio, eu vejo isso, eu vivo isso, eu tenho, né, total noção de que isso acontece. Agora, quando isso é ensinado numa escola por um viés de doutrinação, antes do tempo, sem com que haja contraponto, inclusive, de uma apresentação de todo o resto, a gente está criando pessoas para serem dominadas pelo sistema. Então, a gente perde o nosso filho, de fato, para o Estado, que é isso que, no fim, é o que eles querem. Eu acompanho o relator. Eu sou, como disse a Fernanda, né, considerando que hoje existe uma grande crise sobre doutrinação nas escolas, eu com certeza defendo que os pais tenham esse direito de vetar algumas matérias. É óbvio que, como diz a Fernanda, a gente não quer proibir que seja ensinada matemática, biologia, geografia, história, né, quando bem ensinada, mas a gente quer, sim, que os pais tenham direito a bloquear essa metodologia nefasta que hoje, né, é endossada pela esquerda, pelas ODSs da ONU, que dizem que o teu filho pode ser qualquer coisa, que diz para tua filha que ela pode ser um menino, que teu filho pode ser uma menina, que eles podem ser um passarinho, uma borboleta. Então, eu entendo que eu tenho um privilégio hoje, que é poder pagar uma escola particular para minha filha. Eu pude escolher essa escola, que é excelente, que eu tenho certeza que ela está segura, num ambiente seguro, mas a maior parte das famílias no Brasil não pode. Então, se elas não podem pagar uma escola, escolher uma escola que não esteja afogada nessas ideologias, eu entendo que no ensino público os pais devam ter esse direito, sim, de excluir as matérias que eles entendem que não sejam boas e nem verdadeiras para os seus filhos. Primeiro que essa questão está muito em alta aí, porque é muito polêmica, porque recentemente o Estado de Santa Catarina, ele adotou esse modelo de que os pais teriam direito de vetar os conteúdos nas escolas. Só que isto, para começo de conversa, é inconstitucional. O STF considera que essa questão, ela fere a nossa Constituição, ela fere a LDB, ela fere as leis. Então, assim, de novo, elas estão sendo contra as leis do nosso país. De novo, nós temos estados dirigidos pela extrema-direita que querem ser maior do que a Constituição brasileira. Por quê? O que diz a Constituição brasileira? O que diz a LDB? Que é dever da família, que é dever do Estado e que é dever da escola, sim, passar não só ensino, como elas dizem, mas educar os nossos estudantes. Educar para quê? Princípios do respeito, princípios da cidadania, princípios da solidariedade. Tudo isso está na Constituição, tudo isso está na LDB, que elas são contra as ODSs. Eu sou professora aqui do município de São Paulo, sou professora de História. Aliás,
Com muito orgulho, sou professora da Rede Municipal de Ensino e nós temos no currículo da cidade de São Paulo os princípios das ODS, da ONU. A ONU que também ela é contra, eu não sei o que ela é a favor. Ela é contra tudo, né? Porque ela é contra o Estado, ela é contra a ONU, ela é contra a BNCC, ela é contra a LDB, ela é contra a Constituição, né? Ela é monarquista, gente. Ela é a favor de um outro sistema monárquico que nós temos que obedecer o rei, é o príncipe. Então, assim, nós temos sim as ODS da ONU, inclusive a 5ª ODS da ONU é Educação para a Igualdade de Gênero nas Escolas. E é isso, as ODS pregam o quê? A sustentabilidade, a democracia, princípios e valores. A escola não é só para ensinar 1 mais 1 é igual a 2, a escola é para ensinar valores. E se o mundo tá do jeito que tá, com um monte de gente aí seguindo Red Pill, seguindo machosfera, seguindo misoginia, seguindo violência, seguindo feminicídio, é porque tá faltando o quê? Valores. Então nós temos que ter mais valores de cidadania, de respeito, respeito à diversidade, e isso tem que ser, sim, papel da escola, e nada de família querer vetar, sabe por quê? Porque as famílias, elas têm que respeitar a coletividade. O nosso país, ele tem um Estado democrático de direito e todos têm que respeitar a coletividade. É difícil, né, Silvia, quando a gente tem que debater com as pessoas que negam tudo o que existe na realidade, com tudo que está aqui, operando na realidade, acontecendo, sendo debatido, conversado, indo e voltando. É realmente muito difícil, mas a gente precisa, às vezes, né, esclarecer algumas coisas. Apesar do delírio conservador, reacionário, ser de que a gente tem nossos filhos e eles ficam restritos ao nosso círculo social, à nossa família, às pessoas que a gente quer, né, que eles convivam, isso é uma mentira, não é assim que acontece no mundo. E a escola, ela é exatamente essa primeira experiência social das crianças, dos nossos filhos. E é por isso que a escola não pode se resumir a aí sim, uma militarização onde só vai ensinar tal conteúdo. É por isso que a escola ensina como conviver em sociedade. É por isso que a escola tem esse dever, não é direito, é um dever. A escola tem o dever de ensinar como conviver em sociedade, como eu falei antes, inclusive não praticar crimes, porque homofobia é crime, transfobia é crime, racismo é crime aqui no nosso país. E daqui a pouco misoginia também vai ser. E aí como é que a gente vai fazer? Se você vetou que seu filho aprendesse na escola, que tudo isso é uma mera opinião, uma mera questão de opinião, quando não é, quando é respeito, quando é civilidade, quando é saber conviver com o diferente, princípios democráticos assumidos aqui. Mas é realmente muito difícil de debater com quem não aceita nem que a gente vive, né, numa democracia, Estado democrático de direito, quanto mais uma pessoa que não consegue entender que os nossos filhos não são nossas propriedades, nosso filho não vive só dentro da nossa casa trancado, nosso filho um dia vai sair para a sociedade e pode acontecer, igual a gente viu no noticiário recentemente, de meninos que se acharam no direito de pegar um taser e dar choque em moradores em situação de rua. Se a gente não ensina para as crianças, se a escola não ensina para as crianças que conviver em sociedade, isso é inaceitável, será que a família que acha que pessoas trans não têm direito de existir vai ensinar isso? A gente não pode ter esse risco. A gente não pode ter esse risco e é por isso que a escola tem sim, e é inconstitucional, decidido pelo Superior Tribunal desse país, que se vete conteúdos na escola. Eu detesto essa sensação de vergonha alheia que eu sinto ao estar ao lado de uma professora de história que debocha do sistema monárquico. Realmente isso mostra o nível dos professores que nós temos hoje na rede pública e isso é deplorável, isso é lastimável, é uma falta de conhecimento histórico, é uma falta de tanta coisa, né, que, enfim, a ideia não é a gente trazer isso, mas eu só queria fazer esse preâmbulo. Foi perguntado aqui o que a Pietra é a favor, ela é contra a lei, ela é contra o Estado Democrático, ela é contra... eu já falei, vou repetir, eu sou a favor das leis de Deus, eu sou a favor da moral, como dizem, né, cristã, moral essa que determinou que hoje, por exemplo, não se apedrejasse mais mulheres na rua, como ainda fazem no Islã. Né? Feministas no Islã, inclusive, seriam apedrejadas caso existissem feministas no Islã. Elas não entendem isso, que por causa da moral cristã, por causa dos valores cristãos, eu não gosto dessa expressão, porque Jesus é Deus, ele é um salvador, ele não é uma ideologia, mas, para colocar de uma forma mais imparcial aqui, por causa desses valores instituídos
pelo próprio Cristo, é que nós hoje temos uma civilização muito superior às civilizações não cristãs. E, bom, eu não acho que ninguém precisa do Estado para ensinar um filho, uma criança, a ser uma boa pessoa, né? De novo, eu acho que as pessoas precisam de uma vida de oração, de uma vida reta, de bons costumes, de valorização do que é tradicional, do que deu certo, e não de ideias malucas como a esquerda tem hoje.